Olá pessoal, tudo bom? Eu sou Alan Ricardo Costa, sou professor aqui no Centro de Comunicação, Letras e Artes da Universidade Federal de Roraima e eu estou gravando este vídeo para comentar um pouquinho sobre um texto que é um clássico da nossa área, intitulado A Propósito de Linguística Aplicada. Esse texto ele foi publicado no volume número 7 da revista Trabalhos em Linguística Aplicada, no ano de 1986. É um artigo escrito pela professora Marilda do Couto Cavalcante, que é uma das grandes referências do nosso campo. Se consolidou como uma referência nacional e internacional também na área de linguística aplicada. Conta com uma brilhante carreira que fala por ela, na Unicamp e no meio acadêmico de modo geral, e muitas das discussões e das reflexões que temos hoje na área de linguística aplicada são em função do legado que a professora Marilda Cavalcante deixa com os seus muitos anos de trabalho. Com esse texto aqui, a professora Marilda, eu interpreto assim, ela captou o espírito de uma época. É nos anos 80 que acontece uma guinada paradigmática no campo da linguística aplicada, no sentido de se consolidar aí a ideia de que a área não é aplicação da linguística, a linguística aplicada não é aplicação de teorias da linguística, e também se consolida nos anos 80 a ideia de que a linguística aplicada não se limita nem se reduz às práticas de ensino e ao fazer pedagógico. Então eu trago esse texto para o debate justamente para que possamos conhecer o nosso passado, para que a gente possa revisitar o espírito de uma época, essa época que já tem mais de 30 anos e que nos é pertinente conhecer e entender. Quero dizer com isso então que, se hoje a gente tem mais claro esse entendimento da linguística aplicada enquanto um campo, enquanto uma área que é indisciplinar, transgressiva, híbrida, mestiça, crítica, que se ocupa de inúmeras questões de linguagem como prática social, conforme muito bem apontado nesse livro organizado pelo professor Moita Lopes, que inclusive tem uma participação da professora Marilda Cavalcante. É porque antes essas ideias elas começaram a ser defendidas e apresentadas em certos espaços acadêmicos. Então, se em 2006 a gente tem o lançamento desse importante livro, um marco da nossa área, é porque textos como o da professora Cavalcante, lançado 20 anos antes, nos possibilitou muito desses debates e muito dessas reflexões que hoje temos melhor definidas. Meu objetivo aqui, então, é discutir algumas das principais ideias do texto da professora Marilda Cavalcante para uma mais profunda compreensão dos trajetos e dos caminhos já trilhados pela linguística aplicada no Brasil. A linguística aplicada no nosso país foi se constituindo bem naquela máxima do poeta Antônio Machado. Caminhante não há caminho, o caminho se faz ao andar. E a linguística aplicada é uma área que foi caminhando e foi fazendo o seu caminho, e agora a gente pode olhar para trás, olhar para o passado e entender melhor como que foi este caminho, como este caminho nos ajuda no presente. A gente então estuda o passado para compreender o presente e também para pensar o futuro. Já de largada, a professora Marilda nos brinda com essa afirmativa. A LA, a linguística aplicada, foi vista por muito tempo como uma tentativa de aplicação da linguística, ela está se referindo à linguística teórica, à prática de ensino. Há duas questões para problematizar aí. A primeira, mais visível, mais saliente, é a questão da aplicabilidade da linguística. Pessoal, sempre lembrando que essa linguística teórica, muitas vezes dita pura, ela não foi feita, ela não foi pensada para ser aplicada. E a segunda questão, o segundo problema, talvez menos grave, mas ainda digno de nota, é a limitação da linguística aplicada às questões de prática de ensino.
Na perspectiva da professora Marilda, essa visão enviesada distorcia a trajetória de pesquisa e o foco de ação da linguística aplicada. E eu concordo totalmente com ela. No caso da questão da aplicabilidade, eu concordo quando a professora Marilda argumenta que a linguística aplicada é mais ampla do que a aplicação da linguística. Concordo, inclusive, com autores como o professor Wilson Leffa, de que a LA é um campo mais amplo do que a linguística, posto que não se limita nem se restringe às teorias da linguística, indo muito além e fazendo uso, quando necessário, de teorias de várias outras áreas. Mais informações sobre isso podem ser vistas nesse brilhante vídeo sobre a definição de linguística aplicada na perspectiva do professor Wilson Leffa. É um vídeo que ele produziu e compartilhou no seu canal no YouTube, intitulado Ela, Epifanias em Linguística Aplicada. Recomendo e deixo o link dos vídeos aqui nos comentários. Também aproveito para explicar, pessoal, que defender que a linguística aplicada é mais ampla que a linguística não tem aí nenhum aspecto hierárquico. Não tem hierarquias, não tem isso de uma estar acima da outra. Eu acho essas hierarquias algo muito inadequado quando a gente está falando de fazer científico e quando a gente está falando de áreas do saber. Estamos aqui falando, então, que a linguística aplicada ela é mais ampla porque ela perpassa e é perpassada por outros campos do saber, como a física, como a informática. A professora Marilda Cavalcante, no texto, citando autores da área, menciona que, para pesquisar questões de uso de linguagem, a LA pode buscar subsídios teóricos em áreas como a psicologia, a sociolinguística, a antropologia, a educação, a filosofia e outras. Ainda sobre essa questão do equívoco de se pensar que a linguística aplicada é a aplicação da linguística, a professora Marilda Cavalcante destaca: embora a linguística aplicada seja essencialmente multidisciplinar, devido à sua natureza variada, devido à natureza variada das suas muitas preocupações, a sua teoria e sua metodologia não são monopolizadas por nenhuma área de investigação, nem mesmo pela linguística. Faço questão de destacar também que lá nos anos 80 a gente defendia a ideia de uma linguística aplicada multidisciplinar. Mas alguns anos depois, alguns autores, alguns pesquisadores vão ir um pouquinho mais além e acrescentar que o campo é também transdisciplinar, indisciplinar e até mesmo antidisciplinar, fazendo uso desses prefixos que sinalizam que, eventualmente, a área rompe ou se opõe à disciplinarização do saber. Bem, se a linguística aplicada não é sub-área da linguística e nós não temos obrigatoriedade de vínculo teórico ou metodológico com a linguista, o que nós, linguistas aplicados, fazemos? A professora Marilda Cavalcante apresenta essa ideia muito pertinente de que cabe a cada linguista aplicado decidir qual a relevância dos subsídios provenientes da linguística para a questão em estudo. Ou seja, você que está fazendo uma pesquisa em linguística aplicada, você enquanto pesquisador, é você quem deve deliberar com todo cuidado, com toda rigorosidade, em que medida e como as perspectivas teóricas e metodológicas da linguística vão servir ou vão se inserir no seu trabalho e no seu estudo. É uma decisão sua, é você quem deve deliberar. Você deve deliberar com cuidado, com ressalvas, com rigorosidade científica, mas nunca com obrigatoriedade. Essa relação de linguística aplicada com linguística nunca se dá em caráter de obrigatoriedade. Uma outra ideia que eu acho extremamente válida e que está registrada nesse texto da professora Cavalcante é este modelo, esta proposta de modelo de trajetória de pesquisa em linguística aplicada. Segundo a autora, o percurso de pesquisa em linguística aplicada tem seu início na detecção de uma questão específica de uso da linguagem,
Daí passa para a busca de subsídios teóricos em áreas de investigação relevantes à questão em estudo, que podem ser várias nessas áreas, né? Biologia, filosofia, sociologia e assim por diante. Continua então com a análise da questão na prática e completa o ciclo, tá? Com uma sugestão de encaminhamento. Essa sugestão de encaminhamento é sempre muito pertinente. O professor Wilson Leffa chama isso de compromisso da linguística aplicada, né? Em um outro texto da área, ele argumenta que a linguística aplicada tem um compromisso social. A linguística aplicada é um campo que tem esse compromisso de tentar contribuir com a sociedade de alguma maneira. Ainda citando o professor Wilson Leffa, eu gosto bastante da ideia de que a linguística aplicada é uma área em que seus pesquisadores não se contentam em ver o mundo, em descrever, em observar o mundo. A gente quer ir além, a gente quer modificá-lo, a gente quer contribuir com o mundo em inúmeras questões sociais, partindo da ideia de que um outro mundo é possível. Essa trajetória aqui, pessoal, esse modelo, segundo a professora Cavalcanti, é um modelo que difere um pouquinho do trajeto de pesquisa em linguística, certo? Como é que acontece? Na linguística, a gente tem como ponto de partida uma teoria linguística, e aí recorre ou não a um problema ou a uma questão na prática, certo? E aí a gente volta à teoria linguística, objetivando a confirmação ou a refutação através da descrição e da análise de dados. Então, linguística aplicada e linguística têm trajetórias de caminhos de pesquisa diferentes. Eu ainda hoje acho muito válido esse modelo de trajeto de pesquisa, tá? Para os meus orientandos de graduação e de pós-graduação, eu sempre recomendo esse modelo. E quando eventualmente me perguntam, eu não sei se a minha pesquisa se encaixa em linguística aplicada, se caracteriza como pesquisa em linguística aplicada, eu sempre apresento esse modelo, eu sempre recomendo esse modelo. E a pessoa pode usar ele como um instrumento, ou como uma ferramenta de avaliação, para ver se a sua pesquisa se enquadra como linguística aplicada ou não. A partir desse modelo de trajeto de pesquisa, pessoal, em linguística aplicada, a área pode contribuir para o desenvolvimento de teorias linguísticas ou teorias de outras áreas de investigação. Mas a linguística aplicada tem necessariamente a finalidade de se contribuir com ela mesma, ou seja, se a pesquisa em linguística aplicada vai contribuir com a pesquisa em linguística, ótimo, estamos aqui para nos ajudar. Mas não é o objetivo central. O objetivo central da linguística aplicada é sempre continuamente se repensar e se autoavaliar, contribuindo com suas próprias teorias e com seus próprios modelos e metodologias. Bem, para não me estender muito, pois o vídeo já está ficando um pouco longo, eu vou só mencionar a questão da linguística aplicada ser uma prática voltada ao ensino de línguas, tá? Isso realmente aconteceu nos primeiros anos da nossa área, certo? Muito em função das demandas nos anos 60 e nos anos 70 de ensino e aprendizagem de línguas, principalmente nas áreas de segunda língua e línguas adicionais, que na época eram pensadas como línguas estrangeiras. Essa demanda ela era grande, ela era significativa, então por muito tempo a linguística aplicada realmente se centrou nisso, nos métodos e nas abordagens de ensino de línguas estrangeiras. Mas isso mudou. Eu diria que desde os anos 80, com base nas palavras da professora Marilda Cavalcanti, a linguística aplicada se interessa por problemas de uso de linguagem, dentro ou fora do contexto escolar. Então a gente não se restringe mais às questões de ensino. Bem, então é isso, pessoal. Vou encerrando por aqui, pois o objetivo não é esgotar o tema, o objetivo é provocar vocês a vocês realizarem as leituras de vocês, a tecerem as reflexões de vocês. Inclusive, proponho aqui também a leitura deste outro texto, intitulado A Propósito de Linguística Aplicada, 30 anos depois. 4 truísmos correntes e 4 desafios. Eu não trato deste texto aqui porque, como eu comentei, o nosso foco é pensar
no passado, na história da linguística aplicada. Mas para quem quiser estudar essa vida adulta da linguística aplicada, termo que é utilizado nesse artigo, fica a sugestão de leitura. Aqui então estão algumas referências empregadas para a produção deste conteúdo em vídeo. Deixo mais algumas, se necessário, aqui nos comentários. E por hora é isso. Muito obrigado, abraços.